No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 23 de julho de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado você pelo carinho da sua audiência, da sua amizade, você que acompanha no YouTube e você que acompanha na rádio. Hoje nós estamos transmitindo somente na nossa rádio FM de Morungaba, 105.9. Você da região, obrigado pelo carinho da audiência. Qual é a diferença entre um e único? Eu já falei isso aqui, mas é sempre bom ressaltar. Eu estava vendo um vídeo que eu recebi hoje de um teólogo, que ele fez uma confusão entre um e único nos originais e é professor de hebraico. E eu não falo hebraico, não leio em hebraico, mas a minha veia jornalística, né? A gente é jornalista gosta de investigar as coisas, né? Um jornalista que se preza, ele pesquisa bem para falar de um assunto. E é um assunto que muito me interessa. Porque quando você pega a Shema para examinar, e o tema dele era sobre a Shema, esse teólogo, inclusive, já debati com ele em uma certa oportunidade, mas diz aqui a Shema. O que é a Shema? É o maior mandamento dos judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Essa é uma errada. Mas na Bíblia, em português, eles trocaram errad por Yahid. Às vezes as pessoas falam Echad, né? Echad, Yashid, errado, mas o correto é errado. Errad. A errad diz que Deus é um. Na Bíblia, em português, a errad foi mudada para Yahid. Eu não sei se foi de propósito, provavelmente sim, porque em todas as Bíblias em português, com exceção das Bíblias, né, que tem mais um viés judaico, né, para o hebraico, mas as comuns que nós temos acesso, na maioria de estudos, sem ser Bíblia de estudo, está lá único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Deuteronômio 6,4, único. Muito bem. E ele estava dizendo que a palavra único significa um. Ele falava que a errad é a unidade composta. Toda vez que você vê errad ali, você vai ver que tem ali mais de um. E ele cita sempre o mesmo exemplo, o exemplo das uvas. Um cacho de uva é um cacho, mas de uvas. Tem várias uvas ali dentro. Muito bem. Então, quando Deus diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, na verdade, tem três pessoas ali dentro. É o que Moisés está querendo dizer, e ele diz que isso é o enigma de Moisés. Fica uma pergunta aqui. Por que colocaram único em português? Então, as nossas Bíblias têm um erro grave, porque ela tira a trindade de fora. Exatamente. Se a palavra um está no original, presta bem atenção nisso, irmãos ouvintes que nos acompanham aqui. Isso que eu estou falando aqui, eu nunca vi ninguém falar. Eu estou falando porque a gente medita sempre sobre essa palavra, sobre esse estudo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós que estamos no Ocidente, porque está assim no português, no inglês, no espanhol, está único. Essa palavra único, ela tira a trindade que está oculta dentro da errad, porque ela bota Yahid. Se Yahid a palavra é para único, ele mesmo diz, eu vou colocar aqui o trechinho da palavra dele. Escuta aí. Quando o versículo mais importante do Antigo Testamento para os judeus é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E esse um aí tem duas palavras em hebraico para você falar sobre unidade. Tem a unidade composta e a unidade absoluta. Unidade absoluta é a palavra Yahid do hebraico. Por exemplo, Deus faz com que o solitário habite em família. O Yahid, ele é avulso, ele é sozinho e ele tem uma família. Existe uma outra palavra para denotar unidade, que é a palavra Errad. E a palavra Errad, que o pessoal fala Echad, é a palavra para unidade composta. Vou dar um exemplo. Uma uva solta aqui em cima é Yahid, é uma unidade absoluta. Um cacho de uvas é Errad. Eu não posso falar Yahid para um cacho de uvas porque tem um monte de uva. É uma unidade composta. Quando Deus fala de si no Shema, lá em Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele fala de si usando a unidade composta. Partindo deste princípio, que ele acabou de dizer, quando a Bíblia quer dizer uma pessoa só, né, um só, é Yahid. E quer dizer único. Toda vez que você vê único, é porque é um só.
E na Bíblia, em português, está a palavra único. Quer dizer, eles tiraram do maior mandamento dos judeus a trindade, seria isso? Então, os judeus, quando escrevem um, está se referindo para três. Olha a confusão que esse teólogo está fazendo. Eles colocaram os judeus, receberam a Shema quer dizer um, na cabeça de César Cavalcante. Esse um aqui, na verdade, é a unidade composta. E os tradutores, na sua grande maioria, na totalidade praticamente, eles tiram essa unidade composta que faz alusão à trindade e põe unidade absoluta, põe único, Yahid, porque para ele a palavra Yahid, que significa único em português, é a unidade absoluta. Então, olha, os tradutores deixaram a trindade de fora do maior mandamento. Aí, os tradutores em português e nos outros idiomas aqui do Ocidente deixaram a trindade e se tornaram monoteístas absolutistas, é isso? Então, os trinitários viraram monoteístas unicistas, nesse texto especificamente, segundo a interpretação do teólogo que nós acabamos de ouvir, e os que de fato são monoteístas mesmo, absolutistas, são trinitários. Olha, eu vou... É para acabar, como diz um amigo meu, lá de Minas Gerais, um amigo, um irmão, presbítero Eurípides, mando um abraço para ele, que mora num paraíso, que é um paraíso que eu estou querendo conhecer há tempos, né? Como é que é o nome do lugar lá? O famoso Canyon brasileiro, lá em Minas Gerais. Pois é, o Capitólio. Muito bem, ele diz, é para acabar. Um abraço, Eurípides. Mas veja, porque em português está lá, ouve Israel, nosso Deus é único, está Yahid, que é a unidade absoluta. Então os trinitários todos viraram unicistas. Você que está ouvindo aí talvez nem entenda o que eu estou falando, mas e aí, Tony, como é que você explica isso? Muito bem, vamos lá. A palavra Yahid, em português, no original dela, né, a palavra Yahid, que é único em português, quando está nas escrituras do seu original, ela sempre é um adjetivo, ela dá qualidade. Vou citar aqui um exemplo. O Tony, já citei esse exemplo, vou citar de novo. O Tony é o único homem que eu conheço que é um locutor de rádio. Um exemplo aqui. O Tony é o único homem? Não tem mais homem? Tem, mas ele é um cara o único que você talvez conheça que seja locutor. Estou dizendo aqui, estou exemplificando, tá? Ou então o irmão fulano é a única pessoa que eu conheço que tem um carro azul. Está especificando, ele está mostrando ali que ele é a única pessoa, ele faz comparação entre os outros que não têm um carro azul. Você está entendendo? Quando a palavra é que ele cita no exemplo, um cacho de uvas, já está dizendo ali o que é E como que sabe-se que esse quer dizer unidade composta e não unidade absoluta? Porque essa palavra serve tanto no hebraico para unidade absoluta, que é um só mesmo, um copo, ou um conjunto de copos. A palavra errada vai ser sempre a mesma. O que vai determinar é o contexto do que ele está dizendo que é É o quê? Um conjunto de copos? Uma dúzia de copos? Ou é um copo sozinho? Um copo? Tem aqui um copo aqui para você usar. Esse é um copo. Tem aqui um conjunto de copos. É a palavra mas o seu contexto é que vai dizer se é um composto ou um absoluto. Isso é uma máxima, uma regra gramatical. Ele, como um professor de hebraico, não pode cometer esse erro primário. Ele não pode cometer esse erro primário. E quando a palavra é único, ela está dando qualidade. Então, quem está cometendo um erro? Os tradutores todos em português, na sua grande maioria, porque a maioria das Bíblias está lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Eles erraram de propósito, eles deixaram de falar o para colocar único. E aí, por que não está único, Tony, nos originais? E por que não está Yahid, no caso único, está Porque realmente Deus ele é incomparável. Por isso que o judeu não colocou o único lá, é de propósito mesmo. Sabe? Deus, ele, quando dá a chamar para Moisés, ele já faz com essa finalidade. E olha, eu vou deixar aqui o dever de casa para você pesquisar por que a errada é O que significa esse da errada?
vai muito mais além do que uma unidade, do que essa discussão que nós estamos tendo aqui de unidade composta ou unidade absoluta. Vai muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Isso muito me assusta, umas declarações dessas, porque para quem não entende, para quem não vai fazer a pesquisa, para quem não vai se debruçar sobre textos, para quem não vai mergulhar a fundo sobre os temas, fica assim, realmente, a pessoa é uma autoridade no assunto, é ou não é? É uma autoridade, é mestre de hebraico, então não há muito o que fazer, essa é que é a grande realidade. Falou, está falado, vamos dizer assim, né? Mas não. E uma das coisas que a gente aprende logo nos primeiros dias do jornalismo, nas primeiras aulas da faculdade de jornalismo que eu fiz lá em 2011, a gente já começa com as primeiras informações, com os primeiros ensinamentos. Bom jornalista, ele contesta tudo, não se contenta com as informações que está vendo ali. Ele vai buscar mais, vai nas fontes, vai buscar até o final. Ele não aceita de imediato tudo que manda para ele, sabe? Assim, todas as informações, ele não absorve aquilo ali, pronto, é fato e acabou. Não, ele vai sempre buscar mais, ele vai sempre mergulhar até o fim, buscar o contraditório. Não é bom? Um bom jornalista que se preze é isso. Que você vê, a pessoa abre aqui um site de notícias, ele vê a manchete, ele nem se dá o trabalho mais de ver a matéria, de ler a matéria. Ele viu a manchete lá, fulano de tal foi encontrado, aconteceu isso com fulano, pronto. Fulano disse isso e fez tal coisa, cometeu tal crime, pronto. E às vezes não é bem assim. Às vezes o cara é suspeito, às vezes está sendo investigado, não saiu nada ainda, mas até aqui se prove o contrário, né? Então é isso, meus queridos e amados irmãos. Há uma diferença entre Yahid. Yahid é qualidade, qualitativo. Está mostrando a qualidade de um ser. Errad está mostrando a respeito de um ser que ele é absoluto. Ou, a depender do seu contexto, pode ser tanto unidade absoluta como unidade composta. Yahid, ele é a qualidade de único. Só isso, qualidade de único. Yahid. E a rede está apontando mais uma qualidade específica do que unidade absoluta. Unidade absoluta, errado. E a rede, único, é a qualidade de um. Só isso. Entende? A qualidade de uma determinada coisa ou de um determinado ser. E é isso. Por quê? Fica a pergunta aqui para terminar, para você refletir. Por que tiraram um e colocaram um único? Porque um, em hebraico, quer dizer três. E a palavra único aqui no português quer dizer um. Misericórdia, hein? Quer dizer, o hebraico que é monoteísta, o judeu que é monoteísta, no fundo ele é trinitário. Se um, no original, está falando da trindade, é só você pensar, se um no original está falando da trindade, por que não puseram um em português? É só isso. Por que não colocaram já que é para ficar bonito? Mas aí quando você vai para as Escrituras, você vai Tiago falando, Deus é um. Você vai lá e você vê muitas informações. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem até o demônio que intermete, Tiago 2,19. E aí você vai lá, Efésios capítulo 4, verso 10, para nós há um só Deus. Paulo fala, ainda que para muitos existem vários deuses e vários senhores, para nós há um só Deus, o Pai e o Filho. Não é Deus então, Paulo? Pois é, a gente fica por aqui, o tema é muito amplo, mas a gente volta amanhã com mais uma edição do Minuto da Universidade. Espero que você entenda. Se caso você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para nós. A todos os irmãos e amigos, irmãos que nos acompanham, obrigado pelo carinho da amizade, um forte abraço, até amanhã. Minuto da Unicidade.